Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Rebeca Rocha, eu sou assistente social, mestre em serviço social e no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a história da política de assistência social. Você que está se preparando para concurso ou você que é estudante de serviço social, não pode deixar de saber sobre a política de assistência social, que é uma das nossas principais contratantes. Inclusive, nos principais concursos que nós estamos tendo na atualidade das prefeituras, é um dos assuntos mais corriqueiros, é sobre a política de assistência social. Então, vem comigo que o assunto de hoje é a história da política de assistência social. Bom, e nesse slide eu apresento a linha do tempo da história da política de assistência social, trazendo os principais fatos históricos e normativos em relação a essa política. E a gente não poderia começar a contar essa história sem trazer a LBA, que foi a primeira instituição que demarca ações de assistência social no Brasil. Ela foi criada em 1942, lá no governo Getúlio Vargas. Tem um vídeo aqui no canal só contando a história da LBA, então se você quiser saber mais sobre ela, procura aí esse vídeo para assistir. Eu não vou me deter muito nessa, para não me repetir, tá? Então, o primeiro marco na história da política de assistência vai se dar com a Legião Brasileira de Assistência, mas ainda na perspectiva da caridade, da benemerência, do favor, ainda não era na perspectiva do direito. Qual que vai ser o marco da política de assistência social nesse sentido? A Constituição Federal de 1988. Então veja que de 1942 a 88 tem um longo período de tempo em que a política de assistência foi tratada no sentido de caridade e não de direito. Isso muda só com a Constituição, quando a assistência vai ser inserida na Seguridade Social, junto com as políticas de previdência e assistência. Eu também já gravei um vídeo aqui no canal explicando o que é a Seguridade Social, então se você não souber ou quiser saber mais, procura o vídeo para assistir, tá? Mas o que a gente precisa saber e que é importante aqui nesse momento é que a Seguridade vai ser um grande marco no sentido de tratar a assistência social como um direito, inclusive tendo um orçamento da Seguridade Social em que a assistência vai estar inserida para ter recursos e ter uma série de normativas de como esse recurso tem que ser gasto, tá? Porém, de 1988 até a aprovação da primeira legislação da assistência foram 5 anos. Somente em 1993, já no governo Itamar Franco, é que a lei número 8742, conhecida como LOAS, vai ser aprovada. Por que isso? Tem uma historinha por trás disso tudo, né? A política de saúde, ela foi a primeira a ser regulamentada. Todo direito que é previsto na Constituição Federal de 88, ele precisa necessariamente ser regulamentado por meio de uma lei para a gente poder fazer uso desse direito, né? É a lei quem vai detalhar como que esse direito vai ser executado. Então, a primeira lei que foi aprovada foi a da saúde, não por acaso, né? Existia um amplo movimento de reforma sanitária e da sociedade civil envolvida na defesa desse direito social que foi o direito à saúde. Inclusive aprovado como um direito universal em que qualquer brasileiro tem acesso à saúde no Brasil. Mesmo que ainda o sistema tenha as suas falhas, mas é uma saúde que é universal. O Covid-19 está aí para mostrar a importância disso. Então, em 90 foi aprovada as duas legislações da saúde. Em 91 foi aprovada a legislação da Previdência Social, as leis 8212 e 8213. Também porque já existia uma estrutura formada em relação à Previdência desde 1923 com a Lei Eloy Chaves, então já existia uma ampla maturidade dessa política pública e ela rapidamente também foi aprovada. No caso da assistência, o projeto de lei chegou a ser votado no Congresso Nacional, foi enviado para a sanção do então presidente à época, que era o presidente Fernando Collor, porém o presidente da época vetou por completo a
lei, o projeto de lei que foi enviado à época. E aí, para isso, ele inventou uma série de desculpas, falando de ausência de orçamento, mas na verdade porque ele não enxergava isso como uma prioridade. Posterior a esse momento, veio o impeachment do presidente Fernando Collor, né? E aí essa lei, por conta disso, também ficou mais tempo parada, até que foi novamente votada no Congresso e já no governo do seu sucessor, né, o vice, o Itamar Franco, foi quem sancionou a nossa LOAS atual, que é a Lei 8742, foi aprovada em 1993. Ok, uma vez a legislação aprovada, ela teria que começar a ser executada. Não foi o que aconteceu. O presidente seguinte foi o Fernando Collor de Mello. O presidente seguinte, Fernando Henrique Cardoso, ambos são Fernandos, né? Fernando Henrique Cardoso assumiu o governo e ficou 2 mandatos, ou seja, 8 anos no poder. Nesses 8 anos, para não dizer que ele não executou nada da LOAS, ele botou em prática o BPC, que é o benefício de prestação continuada. A gente vai ter um vídeo aqui no canal detalhando mais o BPC. Mas enfim, o governo FHC colocou em prática um programa que ele criou chamado Comunidade Solidária, que ele não mudou muita coisa do que já era feito antes da Constituição de 88. À frente desse programa, ele colocou a esposa dele, a Ruth Cardoso, hoje falecida, e jogou para a sociedade civil a responsabilidade que a lei dizia que era do Estado, né? A primazia da responsabilidade do Estado, previsto lá na LOAS, ele jogou uma série de responsabilidades para a sociedade civil. Então, quem estuda a política de assistência entende que foi um período de atraso. Inclusive, esse presidente, o FHC, chegou a responder a algumas ações pela ausência do Estado, né, em ações de política de assistência social na época. Os índices de mortalidade, de fome eram muito altos. Posterior a esse governo, veio o governo Lula, que independente da sua compreensão sobre política, é impossível não reconhecer que no governo Lula uma série de normativas foram aprovadas e essa política foi estruturada, que até então estava no âmbito somente da legislação, ela passou a ser colocada em prática no governo Lula. Para começar o governo, foi realizada uma conferência em 2003. Nessa conferência foi deliberado que seria criado um sistema único, igual como já existia da saúde, o SUS, deveria ser criado um sistema único para assistência social, chamado Sistema Único da Assistência Social, hoje o SUAS. Antes da aprovação do SUAS, teria que ser criada uma política nacional. E em 2004 foi aprovada a Política Nacional da Assistência Social, PNAS. Em 2005, foi aprovado o documento que criou o SUAS, a Norma Operacional Básica SUAS. Ela foi quem criou a estrutura de proteção social básica, especial, que a gente vai falar em um outro vídeo aqui no canal, especificamente sobre SUAS e detalhando como é que está o funcionamento dele na atualidade. Em 2006, foi aprovada uma outra normativa, a NOB-RH, que é a Norma Operacional Básica de Recursos Humanos. Essa normativa determinou que os servidores, os trabalhadores do Sistema Único deveriam ser concursados, e aí trouxe lá uma série de normativas em relação aos trabalhadores do SUAS. Na minha opinião, essa legislação, a NOB-RH, é uma das que mais vem sofrendo, né, no momento atual. Tem muito município que não faz concurso, muita secretaria estadual que também não faz concurso, tem as mais diversas formas de contratação da equipe, às vezes não tem equipe mínima, equipe de referência para atuar nos equipamentos. Então, é uma das coisas que a gente ainda precisa avançar na assistência, é a prática da NOB-RH. Mas, dando continuidade, em 2009 foi aprovada a tipificação socioassistencial dos serviços, né, dentro do SUAS, o que também foi um grande avanço. Por quê? O Brasil ele é um país muito grande.
E aí, imagine que eu tenho um CRAS, que é o Centro de Referência da Assistência Social, que oferta, né, a proteção social básica. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso em outros vídeos. Imagine o CRAS ofertando um serviço lá no Rio Grande do Sul e outro aqui no Ceará, ou então outro lá no Amazonas, ofertando serviços diferentes. Não pode, né? Então a tipificação ela veio para padronizar, uniformizar todos os serviços oferecidos na assistência. Então hoje, né, no ano em que estamos, 2020, qualquer CRAS ou CREAS que você vá, obrigatoriamente eles têm que oferecer os mesmos serviços previstos na tipificação. A gente também vai gravar uma aula mais detalhada sobre essa tipificação para mostrar quais são os serviços que existem em cada equipamento, CRAS, CREAS, enfim, tá? Mas foi um marco também. Já no governo Dilma, sucessora do Lula, houve uma atualização da NOB-SUAS, Norma Operacional Básica do SUAS. Quais as mudanças em relação a essa NOB-SUAS de 2012 para a de 2005? Basicamente foram mudanças na gestão e no financiamento do SUAS, ok? Então, inicialmente quando o SUAS surgiu, existiam algumas coisas que precisavam ser melhoradas, óbvio, tudo tem que evoluir, e essa legislação de 2012 trouxe essa reorganização que foi tão necessária. Resumindo, essa é a linha do tempo, né, com os principais documentos, legislações e fatos que aconteceram ao longo da história da política de assistência social no Brasil. Ao longo dos vídeos que vão vir, a gente vai detalhar um pouquinho mais sobre isso. A LOAS, por exemplo, que é a Lei Orgânica da Assistência Social, vão ser vários vídeos para a gente conseguir compreender o que foi essa legislação, qual a importância dela atualmente para a política de assistência social. Então, por isso é importante que você se inscreva no canal, ative as notificações para poder acompanhar os futuros vídeos que estarão aqui no nosso canal. Não perde, eu espero você. Tchau!